teus irmãos no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés de Jesus. Laraiê, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos aqueles quantos apelam ao teu infinito amor. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem, recebe as nossas preces e os corações também. Jesus, soberanamente justo e bom, através de teu leal e modesto servidor, Bezerra de Menezes, faz com que tuas bênçãos sejam derramadas sobre todos aqueles que clamam por misericórdia, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, humilde servidor, apóstolo do bem e da paz, amigo dos pequenos, dos enfermos, dos sofredores, movimenta o teu amor, juntamente com tuas falanges amigas, em benefício daqueles que, redimidos e conscienciosos, arrependidos e esperançosos, clamam pela cura ou moderação de suas dores físicas e dos seus males espirituais. Ilumina teus irmãos na terra, no sofrer, no sorrir, no chorar. Bezerra de Menezes, apóstolo da luz, depõe a nossa dor aos pés. Boa noite, meu amigo Gilson. Boa noite, meninas.
Boa noite. Boa Boa noite, noite. amigo. Como é que tá, Boa rapaz? noite. Boa Tudo bem, noite a graças a Deus. todos. Vamos silenciar os nossos microfones. Eu quero só. Rita, você pode fazer o exórdio? Rita, Francisca? Posso sim, querida, já estou aqui a posto. Pronto, porque Margot está numa reunião lá no Bezerra e ela mandou falar agora, mas eu Oi, vou tentar. eu vi já tem um tempinho. Eu vi que ela avisou também a mim. Pronto, eu vou só ler os nomes das pessoas, porque eu quero dar um ênfase, né, nessas pessoas que estamos colocando, que estamos tirando toda semana, né? E você já sabe até do que se trata, então vamos pensar, né, nessas pessoas que estão enfermas da alma, nessas pessoas que estão enfermas físicas, que sejam todos eles amparados, acolhidos, que a enfermidade venha a se regenerar, se for do merecimento e se for do tempo, tudo é no tempo de Deus, não queremos nada para ontem. E também pedir que todos nós nos unamos em uma, vamos chamar corrente, né, de preces por essas irmãs que toda semana a gente bota, toda semana dá 7 dias a gente tira, mas é só entrando gente que está se suicidando. Então, eu não sei o que está acontecendo com esses jovens, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos dar mais atenção aos seus entes queridos, aqueles que estão do seu lado, aqueles que muitas vezes nós almoçamos com os telefones ao lado, com qualquer refeição, e a pessoa, muitas vezes, sorrindo, conversando, mas a dor gritando por dentro, com a angústia, com a depressão, com a ansiedade. E isso não é tão bom, né? Então, vamos pensar nesses jovens, mas em toda a comunidade, em todo o mundo, porque não é só aqui, não é só no Rio Grande, não é só na Paraíba, é em todo lugar e a cada segundos. Alissa Farias Paludo Foster, Glaudson Leite, Carla Sueli Aguiar da Silva, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Alves, Eduardo Malta Pessoa, Júnior, Luiz Fernando Barbosa, Ruth Marinho Ferreira, Eliana Batista Carvalho, Odilon Ferreira, Felipe Rocha, Bárbara Manuela Pacheco, Marluce Costa, José Amanso da Silva, Luiz Batista Freitas, Mayra Camila da Silva, José Antônio Dantas Martins, Rosa Tomás do Nascimento, Vinícius Barbosa Carneiro Paz, Rafaela Caroline Alves dos Santos, Maria Helena Cir da Silva, Fabiana Cir da Silva, Maria Aldenora de Oliveira, André Luiz Santos de Araújo, Maria Leopoldina Manuel Galdino dos Santos, Manuel Reginaldo, Milton Correia, Maria Soneide Nunes de Oliveira, Gustavo Aurélio de Oliveira, Janilza Pinheiro Borges, Márcia Maria Pereira de Lima, Rui Macedo Saporiti,
Martim José dos Santos Silva, Gleice de Souza Melo, Alexandre Augusto Peixoto, Daniela Guise, Lailson Pereira de Araújo, Otacílio Flor Santana Júnior, Rafael Leonardo Bezerra de Albuquerque, Maria Suzete Guerra de Sá, Daniel Bezerra dos Santos, e esse nome é bem interessante, eu espero que eu acerte, o Equisley. O Exisley, deve ser assim pronunciado, Ferreira da Silva. E esse desencarnado, Senhor Jesus? Foram 2 da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2 moças. Isadora Galvão, Maria Luísa Torres, que sejam todos eles amparados, de uma forma, de outra, acolhidos, abraçados por toda a espiritualidade de luz. E assim, com essa emanação, com essa conexão com Deus, com essa vibração e essa harmonização, a gente pede então a nossa irmã Francisca para fazer a leitura do nosso exórdio de hoje, com muita paz e muita luz, e que toda a espiritualidade te ilumine. Muito obrigada, meu irmão. Boa noite a todos, muita paz e muita luz. Nossa leitura preparatória da noite de hoje continua sendo o nosso livro Pão Nosso, escrito de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo número 12, cujo título é Pensaste nisto? E essa passagem está em Pedro, no capítulo 1, versículo 14, que diz assim: Sabendo que brevemente hei deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já nos tem revelado. E o Emmanuel nos descreve da seguinte forma: se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiam a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres, que se reúne sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso ou perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha acometido. O corpo é concessão da misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação da carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabe que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Que assim seja, meus irmãos. Volta a palavra a você, Glaci. E com essa harmonia nesse exórdio, fazer como Gilson, né?
A gente, então, pede a Deus, a espiritualidade de luz, que ilumine também nosso irmão Gilson para fazer a prece de inicial do nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz e muita luz. Mais uma vez, boa noite a todos. Paz e luz para todos nós. Vamos só agradecer pelo dia de hoje com muita paz, muita harmonia. Que o dia de amanhã seja melhor do que hoje. Hoje nós vamos fazer a prece de carta. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso divino amor pode abrasar a terra, deixando-nos beber da fonte desta bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, querendo de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai a força no progresso de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de vossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados e encarnados, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu volto a palavra assim. Obrigado, meu irmão. E então, com essa prece, com esse exórdio, com essa música do Bezerra de Menezes, né, nós já estamos com o coração mais leve, né, mesmo tendo essas notícias, né, diante das provas não aceitas, provas não concluídas, né, que a espiritualidade de luz nos ilumine, eternalizando cada palavra, enfatizando o amor em nossos corações, em todo o Evangelho, que é exatamente as bem-aventuranças, os aventurados, né, bem-aventuranças, que significa felicidades. E diz assim, aqueles que têm o coração puro, olha só. Aí eu gosto sempre de começar com as crianças, que mais têm o coração puro são elas. Por mais que a gente brigue, que a gente diga para não fazer, naquele momento, às vezes, sente aquela, de repente, talvez, não sei, uma raiva, né, da mãe, da avó, né, Francisca?
Lembrei agora de Álcio, da avó, né? Mas aí passou-se ali alguns minutos, está todo mundo bem, está todo mundo na paz, porque ela não guarda mágoas. A criança não guarda mágoas, ela não guarda rancores, ela não guarda ódios, ela não guarda nada daquilo que o Senhor nos ensina. Né? Qual é o maior mandamento que logo vem? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E aqui, esse item que nós vamos ler, que é o 20 e o 21, né, do bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Imagine, bem-aventurados que têm os olhos fechados. Não muito significa dizer que seja cegos, mas fechados para o julgamento, fechados para a gente não ver o defeito do próximo, fechados para a gente entender que o cisco do outro é a trave que está no nosso. Mas também, aqui, nos mostra, eu vou ler toda, mas nos mostra também as reencarnações. Algumas que vêm com anomalias, seja com a visão, seja com o ouvido, seja com a fala, seja com... Enfim, ali são coisas que precisam ser evitados. Aí eu lembro da história de uma mãe que pediu, acho que foi a Chico, eu até gosto de falar nessa história, que ela pediu ao Chico que não deixasse, que curasse o filho dela, porque já tinha amputado as duas pernas e agora iam amputar os dois braços. E Chico disse a ela que deixasse. E depois foi explicar. Se aquele irmão não tivesse tido esses problemas, ele ia se suicidar novamente. Porque se não tem o braço, mas tem as pernas. E quem não tem o braço tem uma facilidade com as pernas para fazer as coisas, que é incrível. Quem não tem as pernas, aí pronto, aí é que tem maior facilidade com os braços. E assim, a gente, no Evangelho de hoje, fala do escândalo. E o escândalo é exatamente isso. E quando ele diz assim, se teus olhos te lança para fazer as coisas erradas, ver as coisas erradas, arranca e joga fora do... na época, tinha um... Era como se fosse um lixeiro que eles tocavam fogo. E então, ali todo dia tinha fogo porque eles queimavam o lixo. Não era porque a gente ia arder no fogo do inferno. Não. Mas que aquilo que está te ofendendo, aquilo que ainda é errôneo para o teu adiantamento, para a tua evolução, para o teu progresso espiritual e moral, deleta. Vamos usar uma palavra agora mais atualizada, né? Não joga no fogo do inferno, mas deleta. Vamos tentar ser mais humildes.
menos prepotentes, menos arrogantes. E diz, meus bons amigos, isso já é pelo espírito Vianney. Aliás, o Cura d'Artes, que era o espírito Vianney, Paris, 1863. O Cura d'Artes, ele foi, na época, ele foi um espírito evocado por Allan Kardec. Né? Ele compara a condição, a advertência de Jesus: se teu olho for motivo de escândalo, arranca e lança ao fogo. Aos olhos físicos abertos podem se estimular sentimentos como, então, arranca a vaidade, arranca o orgulho, arranca o rancor, arranca aquilo que não condiz. Sempre eu digo nos meus evangelhos, vamos olhar com o olho da essência, com o terceiro olho, que é o da consciência. Como eu disse no início, não aponte o cisco ou a trave, né? O cisco que está no olho do outro, se no teu tem uma trave. E diz, meus bons amigos, por que me haveis chamado? Isso é a evocação de Kardec. É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui a cure? Ah, que sofrimento bom, Deus. Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Por que as trevas se fizeram para ela? Porque, imagine, você vê e de repente você perder a visão. Imaginemos a agonia, qualquer que seja o que a gente perde. Pobre criança, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que puder obter e que vos foram assinaladas, não atribuais, senão aquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei de todo o vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo, que minha carne seja castigada se preciso for, para que minha alma se eleve até a vós com a brancura que tinha quando a criastes. Depois dessa prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre. A força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Mais uma vez que eu estou aqui, numa assembleia onde se trata, antes de tudo, de estudos, eu vos direi que aqueles que estão privados da vista deveriam se considerar como os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que seria preciso arrancar o vosso olho se fosse mau, e que valeria mais que ele fosse lançado ao fogo do que ser causa da vossa perdição. Ah, quantos há sobre a vossa terra que maldirão um dia nas trevas terem vistos a luz? Ó sim, são felizes estes que na expiação são atingidos na vista. Seu olho não será motivo de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais do que vós que vedes claro. Quando Deus me permite ir às pálpebras de alguém desses pobres sofredores e lhes devolver a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Tu não pedirias para ver imagens menos puras e menos suaves do que aquelas que te é dado entrever em tua cegueira. Oh, sim, bem-aventurado o cego que quer viver com Deus, mas feliz
que vós que estáis aqui. Ele sente a felicidade, a toca ver as almas e pode se lançar com elas nas esferas espirituais que os próprios predestinados da vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazê-la alçar para Deus. Crede-me bem, meus bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é frequentemente a verdadeira luz do coração. Enquanto que a vista é frequentemente o anjo tenebroso que conduz à morte. E agora, algumas palavras para ti, minha pobre sofredora. Espera e tem coragem. Se te dissesse, minha filha, teus olhos vão se abrir, como serias ditosa? E quem sabe se essa alegria não te perderia? Tem confiança no bom Deus que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei por ti tudo o que me for permitido, mas a teu turno, ora, e sobretudo, medita em tudo o que acabo de te dizer. Antes que me afaste, vós todos que estáis aqui, recebei minha bênção. Curadá, Vianney, Paris, 1863. Eu achei, assim, essa passagem muito, muito, muito forte para todos nós, referente às nossas ainda imperfeições. Porque nós ainda, tem gente, eu vim há pouco tempo, eu fui assistir uma palestra, e era quase essa, mas não era essa. Aí, e eu vim pensando no carro, né? Eu vim pensando em tudo que aquela menina falou. Porque ela repetia tanto que era professora da universidade, que era doutorada, que era mestrada, mas ela repetia de uma forma, e eu olhando para ela, e o título era Bem-aventurados humildes. E eu olhando para ela e vendo ela repetindo. Aí, quantas vezes a gente, com as nossas limitações, com as nossas imperfeições ainda, a gente, até o povo tem a mania de dizer assim, quando a gente aponta um dedo, tem 3 virados para a gente. Né? Mas aí eu foco mais em a gente aprender a saber serenar a expiação e a prova. Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente guarda, tudo que... E a parte mais, uma das partes que a gente fala sobre a arrogância, sobre a prepotência, sobre o orgulho, sobre a vaidade, sobre tantas imperfeições, mas a maior de todas e a silenciosa é a humildade. Que muitas vezes só em a gente falar eu sou humilde, nós já não estamos sendo humildes, nós estamos sendo vaidosos e egoístas e orgulhosos. Só em a gente falar que nós já estamos sendo. A humildade, ela é mais silenciosa dentro do campo do teu eu. E no campo do teu eu, existe um Deus maravilhoso que, se você tirar o D e o S, o D e o S, fica no meio o eu.
Mas não é um eu egoísta, é um eu que o Deus está dentro. Como o amar está dentro do mar. E assim por diante. Aqui, quando ele fala que ele pode fazer a pessoa ter a cura, mas será que naquele momento seria bom a cura naquele momento, com aqueles pensamentos, com a angústia, com a depressão? A gente volta exatamente para o que pobres sofredores, como ele chama aqui. Se eu te devolver a luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conhece todas as delícias do Espírito, da tua dor, da tua enfermidade, para apreciar a natureza, para apreciar o céu, para apreciar coisas que nós deixamos de ver. Nós deixamos de apreciar, agraciar o mar. Nós deixamos de sentir o abraço de Maria, nós deixamos de sentir o afago de Jesus. E diz assim, uma nota: quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, é preciso lhe procurar a causa numa vida anterior. O que se chama de caprichos da sorte não são outras coisas senão os efeitos da justiça de Deus. Deus não inflige punições arbitrárias. Ele quer que entre a falta e a pena haja sempre a correlação. Se em sua bondade lançou um véu sobre os vossos atos passados, nos coloca, entretanto, sobre o caminho, dizendo: quem matou pela espada, perecerá pela espada. Até tem uma parte de Pedro, quando ele chega, né, com o soldado, soldado estava até tendo uma palavra benéfica com Jesus. Nem todos aqueles que chegavam iam agredindo a Jesus. Muitos deles estavam precisando. Está lá no Instante da Vida, não me lembro qual é o capítulo, mas no Instante da Vida, pelo Humberto de Campos, que diz que 3 dos soldados que ali muito tempo perseguiam Cristo, quando viram a bondade do Cristo, foram procurar na Casa do Caminho, que era uma casa que lá eles se organizavam, não era uma igreja, não era um templo, era uma casa, como a gente faz o nosso evangelho do lar. Eu adoro esses gatos assistindo o nosso evangelho. Ontem no evangelho, que eu já estava gravando, só tinha 5 lá na casa de mamãe. Aí, então, é muita energia gostosa. Aí, então, Pedro, né, Jesus disse a Pedro, e aqui fica para a gente. Jesus disse a Pedro: Pedro, eu vou atender um enfermo. Essa história eu já contei há muito tempo. Pedro, eu vou atender um enfermo. Vigia e ora. Se aparecer aqui, porque ele já sabia que aquelas 3 criaturinhas iam lá atrás de palavras de conforto, de edificação. E então, Pedro lá ficou, né? Aí ele foi e disse, quando Jesus saiu, diga a verdade para eles. Assim era o recado de Jesus a Pedro. E então,
o Pedro chegou os 3 soldados, assim que Jesus saiu, para curar uma criança enferma. E quando esses 3 soldados entraram, que sentaram, para ouvir o Pedro, né? Pedro foi passar na cara deles tudo que eles fizeram com os discípulos e com Jesus. Imaginem, você chegar para ter um auxílio, para ter um conselho, para ter um apoio, para ter uma palavra de edificação, que te eleve. Aí diz, olha, você fez isso, olha o dedinho apontando. E a trave no olho do Pedro. Por quê? Porque nesse período aí, até tem uma passagem que Pedro corta a orelha de um dos soldados, né? E Jesus chega e diz, Pedro, com a espada que te fere, com ela tu serás ferido. Porque a lei de causa e efeito, a reencarnação é para isso, é para a gente se melhorar. E se nós estamos tendo esse leque, esse aprofundamento, tantos livros para a gente buscar, tantos livros para a gente conhecer, mais e mais histórias significativas. E Pedro, eles só choraram absurdamente. E Pedro quando Jesus chegou e disse, Pedro, mas eu não te falei para ofender, eu falei para você dizer a verdade, mas a verdade sobre a vida, sobre Jesus, sobre o Pai, sobre tudo que é bom, sobre a luz. E Pedro caiu no choro porque ele não vigiou e não orou. Ele foi usado. Então, quantos de nós somos usados para o escândalo? Quantos de nós somos usados para ferir? Quantos de nós somos usados para caluniar? Porque nós somos instrumentos, meros instrumentos. E o tempo, como o meu tempo hoje, é impressionante, palavras que podem se traduzir assim, sempre é punido naquilo em que pecou. Se, pois, alguém está aflito pela perda da vista, é porque a vista foi causa de queda. Pode ser também que foi causa de perda de vista no outro. Talvez alguém tenha se tornado cego pelo excesso de trabalho que lhes impôs, ou em consequência dos maus tratos, de falta de cuidado. Tudo isso pode acontecer. E então suporta a pena de Talião. Ele mesmo, em seu arrependimento, pôde escolher essa expiação em si aplicando estas palavras de Jesus. Se o vosso olho é um motivo de escândalo, arranca-o. Então, quando ele diz o olho, ele fala exatamente sobre as nossas imperfeições. Se as nossas imperfeições são motivo de a gente ir para um lugar que não é salutar, que é o que nós não queremos, nós queremos ir para uma colônia, um nosso lar, uma coisa boa. Mas aí a gente fica sendo instrumentos, deixando portas abertas para irmãos menos afortunados entrarem e sair agredindo, sendo negligentes conosco e com o próximo, porque nós também seremos penalizados. A doutrina espírita ensina que essa limitação evita que os olhos materiais sejam um instrumento de queda moral, olha o que eu estou falando. Permitindo que o indivíduo devolva a verdadeira luz do coração, que é a visão espiritual, é o que eu sempre falo. Tem muita coisa que eu tinha até tirado, sem os estímulos individuais, visuais do mundo material, a pessoa tem mais facilidade para se voltar para dentro, cultivar a resignação, o amor, a sintonia no plano material. No livro Nova Vida, não vou ler não, porque o tempo já esgotou, mas eu vou só dizer aqui uma passagenzinha que diz assim, que o mestre nos diz, basta que ambos sintam
Isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Quer dizer, cada coisa que nós fizermos para o bem e para o próximo, é a nós que nós estamos fazendo. Uma parte também que eu peguei rapidinho de Emmanuel, que nos diz assim: candura inviolável, ignorância completa, santa inocência e inaptidão absoluta. Aí diz, unicamente a reencarnação esclarece as questões do ser, do sofrimento e do destino. Está lá no Leon Denis também nos fala isso. Em muitas ocasiões falou-nos Jesus de seus belos e sábios princípios. Quanto à imagem do fogo eterno, incerta nas letras evangélicas, é recurso muito adequado à lição, porque enquanto não dispuser a criatura de viver com Cristo, aí aqui como o tempo nosso já esgotou, eu digo aquela palavra do apóstolo Paulo: enquanto Cristo não estiver dentro da gente, nós ainda somos muito impuros. Como ele diz, já não é mais o Cristo que fala por mim. Aliás, já não sou eu mais que falo, mas o Cristo que fala por mim. E assim, Jesus nos mostra que o tempo todo ele não nos abandona. No hospital ontem, foi uma coisa incrível. Tantas pessoas ali nos corredores, algumas sozinhas, né? E a gente chega... Eu já chego cantando, gente, é impressionante. Eu chego cantando e todos queriam pegar na minha mão e era aquela coisa. Os médicos sabem dar o maior apoio a gente a esse trabalho. Quantas pessoas, umas choravam cantando comigo, outras sorriam, mas a gente sentia a dor dentro. Era um sorriso doído, era um sorriso querendo esperança. E então diz, se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, e é bem-aventurado, e ele não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas enquanto desabafa, deixa ele te abraçar. Calma, calma, eu dedico esse refrão para tua alma. Calma, calma, eu dedico esse refrão para tua alma. E para aqueles que estão angustiados, que estão sofrendo, seja no plano físico ou extrafísico. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez, beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Eu só digo esse pedacinho pelo tempo que nós temos. Mas que seja esses pedacinhos bem-aventurados para aqueles que estão mais aflitos. Tenha, Senhor, em tuas mãos essas pessoas. Abraça cada um, segura nas mãos de cada um, não importa onde estão, o que estão fazendo. Abraça. Maria Santíssima, abraça com teu manto, aquietando as aflições, aquietando aqueles que estão atormentados, desesperados.
Pai, obrigada pelo dia, pelo ar que hoje nós respiramos livremente, pela boca que nós podemos falar. E quando é preciso silenciar, que nos dê um dia e uma noite para sermos úteis, para melhor voltar do que chegamos. Obrigada, Pai, por todos os talentos. Obrigada pelo instrumento que me destes para poder chegar naqueles que sofrem, seja cantando, seja com palavras, seja sorrindo ou abraçando, seja com o olhar, seja com um braço. Obrigada, Pai. Obrigada, doutor Bezerra de Menezes e toda a sua falange de amigos de luzes, que sempre nos enriquece com sua luz, com os seus trabalhos. Obrigada a todos vocês. Eu passo a palavra a Francisca, então, para finalizar com muita paz e muita luz. E assim, Mestre Jesus, Maria, Mãe Nossa Santíssima, e toda a egrégora de luz que se faz presente nesse Evangelho, pedimos a permissão para que façam a varredura em todos os lares. E se aí ainda tiver algum irmão em sofrimento, que possa ser acolhido e levado a um hospital, a uma colônia espiritual e curado das suas dores espirituais. Pedimos ainda, Pai, que toda e qualquer energia deletéria, pensamento negativo, possa ser transformada em amor, em paz, em serenidade, em caridade, em pensamentos de luz. E assim, pedimos a permissão ao nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, para encerrar o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz, com muita luz a todos. E até amanhã.